Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão. A nossa questão de hoje, então, é mais uma questão sobre função do segundo grau. Tudo bem? Estou trazendo para vocês mais um exemplo aqui e a nossa questão é a seguinte, veja. Esboce o gráfico da função dando o seu domínio e o seu conjunto imagem. Tudo bem? O nosso exemplo de hoje, então, veja, é o seguinte, y igual a menos x ao quadrado, menos 4x e menos 4. Então, primeiro nós vamos o quê? Construir o gráfico da função. Para construir o gráfico da função, nós precisamos lembrar primeiro o seguinte, que quando y é zero, nós conseguimos determinar o quê? Os zeros da função. O que são os zeros da função? São os pontos no eixo x, onde o gráfico da função intercepta o eixo x. Aqui no valor, por exemplo, x1, x2, que são as raízes, são os zeros da nossa função. Tudo bem? Para achar esses zeros da nossa função, basta nós fazermos y igual a zero, e aí nós passamos a ter o que nós todos já conhecem, uma equação do segundo grau. Então veja, menos x ao quadrado, menos 4x, menos 4, igual a zero. Tudo bem? Vamos relembrar então, veja, nós precisamos primeiro calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac, tudo bem? Onde o valor de a, ele é o valor que acompanha o x ao quadrado. Esse menos significa que lá é menos 1, tudo bem? O b, ele é o termo, ele é o coeficiente que acompanha o x elevado a 1 aqui, tudo bem? Que no caso aqui é menos 4. E o c é o termo independente aqui, que no caso é o menos 4. Tudo bem? Para calcularmos delta, agora é só substituir. Veja, o b ele é menos 4. Como está ao quadrado, eu vou colocar assim, veja, menos 4 entre parênteses é ao quadrado. Menos 4 vezes a aqui é menos 1, vezes c que é menos 4. Veja que delta então vai ser... Lembre-se que todo número elevado a um expoente par é positivo, então menos 4 ao quadrado é 16 positivo. Veja que o 4 está multiplicando menos 1 e multiplicando menos 4. Então na multiplicação, veja, menos com menos dá mais, depois com menos vai dar menos. Então vai ficar bem assim, menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Então veja que o valor de delta é 0. Tudo bem? Vamos lembrar agora que quando delta ele é igual a zero, significa que x1 é igual a x2. Ou seja, o nosso gráfico ele toca o eixo x num único ponto. Então, eu vou até tirar daqui, vou colocar aqui em cima para ficar de anotação aqui, veja. Quando delta ele é... Se delta ele é maior que zero, então a nossa parábola ela vai tocar o eixo x em dois pontos, x1 e x2. Quando delta é igual a zero, toca o nosso eixo num único ponto. Tudo bem? E quando delta é menor que zero, significa que o gráfico não toca o eixo x em momento algum. Tudo bem? Agora veja que o a aqui, veja, ele é negativo. Então veja, quando o a ele é menor, vou colocar bem aqui, veja. Quando o a é menor que zero, significa dizer que a concavidade ela está voltada para baixo. Tudo bem? Então veja, como o delta é igual a zero, vamos agora calcular o valor de x. Veja, x, o x é dado pela seguinte expressão, veja. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. Ok? Agora veja que o b ele é menos 4, mas existe o menos da expressão. Então vai ficar assim, ó, menos 4. Veja que delta é zero, raiz de 0 é 0, vai ficar mais ou menos 0 sobre 2 vezes menos 1, porque o a vale menos 1. Significa que o x, uma linha, veja, vai ficar assim. Menos com menos vai dar mais, eu não preciso nem colocar, vai ficar aqui 4. Vou colocar aqui no meio, veja, 4. Aqui é 0, vai sumir, isso daqui vai ficar só 4 sobre menos 2. Veja então que tanto x uma linha
quanto o x duas linhas ele tem o mesmo valor e vai ser igual a menos 2. Tudo bem? Significa então que aqui no nosso gráfico, se nós tomarmos aqui ó, menos 1 e aqui menos 2, significa então que o nosso gráfico toca o eixo x no único ponto, e é esse ponto bem aqui, onde y é 0 e x é menos 2. Veja que o a ele é menor que 0, então a nossa concavidade é voltada para baixo. Tudo bem? Agora veja, se nós fizermos y igual a 0, aliás, se nós fizermos aqui, veja, se nós fizermos x igual a 0, significa que esse termo some, então o y vale quanto? O y vai ficar valendo menos 4. Significa que a parábola ela corta o eixo y no valor de y igual a menos 4. Então, se aqui é menos 2, eu vou marcar bem aqui, veja. Menos 4. O que nós sabemos já? Veja. Nós sabemos que delta é igual a 0, então a parábola toca o eixo x no único ponto, que é esse aqui. Nós vimos que a é menor que 0, então a parábola está com a concavidade voltada para baixo. E agora, fazendo x igual a 0, nós estamos vendo o quê? Que a nossa parábola toca o eixo x no 2, e quando ela volta, ela corta o eixo y no ponto menos 4, bem aqui. A única coisa que falta aqui é nós calcularmos o quê? O x do vértice e o y do vértice. Veja que o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Veja que o b vale menos 4, então o menos do 4 com o menos da fórmula vai ficar 4. O a é negativo, então duas vezes, veja, menos 1 vai ficar menos 2, e isso vai me dar menos 2. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Mas, ora, o delta vale 0, então 0 dividido por qualquer valor é 0. Então veja que essas coordenadas, x igual a menos 2 e y igual a 0, são as coordenadas do vértice da parábola. Mas isso está correto, por quê? O vértice tem coordenadas menos 2 e 0, veja. Está aqui, menos 2 e 0 é justamente esse ponto aqui. Então o gráfico da nossa função, veja, ele sobe, toca o eixo x no único ponto, volta a descer e corta o eixo das ordenadas no ponto menos 4. Então veja que esse é o gráfico, essa é a parábola correspondente à nossa função aqui, tudo bem? Mas a nossa questão ainda pede para nós fornecermos o domínio e o conjunto imagem. Veja, o domínio da nossa função, é todos os reais. Porque x ele pode assumir qualquer valor aqui para a direita e qualquer valor aqui para a esquerda, tudo bem? Basta rebater esses valores para o gráfico aqui, ok? Já o conjunto imagem da nossa função, qual é o maior valor que o y assume? Veja, é esse aqui, quando o y é 0. Então, qualquer valor x que pertence... Aliás, desculpem. Qualquer valor y que pertence aos reais... Deixa eu melhorar essa letra. Qualquer valor y que pertence aos reais faz parte do nosso conjunto imagem, desde que esse y, ele seja o quê? Menor ou igual a 0. Por quê? Porque se ele é maior que 0, veja, nós não temos pontos no gráfico aqui no eixo das ordenadas. Apenas pontos que vão do 0, apenas valores de y que vão de 0 até o menos infinito. Tudo bem? Se nós fôssemos representar esse intervalo, esse conjunto imagem na forma de intervalos, nós iríamos dizer o quê? Que nós temos um conjunto que ele é aberto no menos infinito e fechado no valor 0. Tudo bem? Ou seja, qualquer valor para y que pertence ao domínio está dentro desse contido nesse intervalo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Se essa questão tirou sua dúvida, se ela te ajudou, eu peço que você também me ajude. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.